Mais uma sapatada atleticana, mais uma goleada para conta do Dragão em 2024. O Atlético chega a 11 vitórias seguidas, goleia o Goiatuba por 5-0 sem nenhuma dificuldade e se classifica para as semifinais do Goianão. Vai enfrentar o Goiânia. E aí, galera, ontem o jogo terminou mais ou menos umas 9h30, né, por aí, e eu acabei não tendo tempo de trazer pra vocês o vídeo no final do dia. Então eu trago hoje aqui, no horário do almoço, pra você almoçar, curtir aqui a análise do jogo. Vou trazer aqui pra você tudo que rolou dentro dessa partida, tanto em campo quanto fora dele, porque a gente tem algumas coisas pra comentar, beleza? Algumas informações que você precisa saber, até pra colocar um pouco os pés no chão e evitar o oba-oba que anda rolando. Mas vamos lá, primeiramente, fala aí seus torcedores que já estão acostumados com mais de 3 gols por partida. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo, que ajuda demais a divulgar o vídeo, tá? Se inscreve para acompanhar análises como essas, marca o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal, beleza? E compartilha esse vídeo com seus amigos, para eles receberem também essas análises, que pessoal que goste desse tipo de conteúdo, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar pelas escalações que aqui estão. Escalação de Atlético e escalação do Goiatuba. Primeiro jogo, o Goiatuba perdeu por 3-0 em casa. Já havia levado uma goleada sonora de 6-0 na primeira fase, né, da competição, dentro do Ascioli. O Atlético goleou por 6-0 com show do Shailon, né? Com 2 gols, 3 assistências, enfim. E aí vem para essa semifinal, essas quartas de final, onde o primeiro jogo perdeu por 3-0, mas teve toda a semana para se preparar, né, para esse jogo, enquanto o Atlético teve que enfrentar o Real Brasília no meio da semana. Mas tudo bem, o Atlético se classificou lá na Copa do Brasil e preparou-se para jogar numa segunda-feira, 7h30 da tarde, 7h30 da noite, né, no caso. E aí já começamos por aí, vamos começar falando do horário, porque eu vi gente comentando que o público tinha sido pequeno, né, do Atlético, comparado com Goiás e Vila, que tiveram públicos acima dos 8, 9 mil torcedores. E convenhamos, galera, primeiro, temos que falar da data. Data e horário são péssimos para o torcedor poder ir ao estádio. É um trânsito lascado para chegar. E não é 7h30 que é o jogo que começa. Você tem que chegar no estádio umas 6, 6h30, né, para você achar um bom lugar, até no máximo 7 horas. E é o horário de rush, galera, é o horário que a galera tá voltando para casa. Então o trânsito é muito pesado. Tem gente que trabalha nesses dias durante a noite, profissionais da área do horário noturno, além de tantas outras dificuldades dos dias da semana que complicam o torcedor a ir ao estádio, né? Então é um horário ruim para um dia pior ainda, que é uma segunda-feira, né? E assim, dar cerca de 5 mil torcedores no Ascioli, pra mim, na minha opinião, tá? Não, como eu falo pra vocês sempre nos vídeos, não sou o dono da razão, é só uma opinião particular, uma análise particular, mas pra mim tá um público muito bom. Porque no domingo o Goiás levou 9 mil, no sábado o Vila levou quase 9 mil, 8 mil alguma coisa. O Atlético levou 5 mil numa segunda-feira à tarde, tá? Numa segunda-feira à noite, começo da noite. Então é um público que eu não vou desconsiderar, tá? Inclusive, considero sim um público muito bom, tá? Um público que para esse horário é muito satisfatório, muito ok, tá? Agora, falando do jogo. Primeiro, a análise dessa partida, ela é muito simples. O Atlético enfrentou uma equipe que, por melhor que tenha sido no Goianão, é inferior, tecnicamente falando. O Goiatuba não consegue fazer frente às equipes da capital, né? Teve dificuldades contra o Goiás, apesar de empatar o jogo e só perder no finalzinho. Perdeu pro Vila, mas até que conseguiu jogar um comecinho ali no primeiro tempo. Mas contra o Atlético, o Goiatuba não viu a cor da bola, a verdade seja dita. Até no jogo do 3-0 lá em Goiatuba, o jogo foi bem morno e o Atlético não fez força para fazer os 3 gols. Agora, nesse jogo contra o Goiatuba aqui no Ascioli, a coisa foi atropelar, né? O Atlético literalmente atropelou o Goiatuba. Mesmo que a primeira boa chance de gol foi do Goiatuba. E é uma coisa que a gente tem que preocupar. Um cruzamento que veio da direita, um cabeceio praticamente de frente com o Ronaldo. O jogador do Goiatuba acabou errando, mas foi um lance perigosíssimo. Uma chance clara de gol que o Goiatuba perdeu e foi o primeiro lance perigoso da partida. Só que depois
começou a aparecer a estrela do Shailon e principalmente o oportunismo e finalizações do Luiz Fernando. Um passe magistral, rasgou a defesa do Goiatuba. O Luiz Fernando dá um toque na saída do goleiro, o Emiliano Rodrigues até evita tocar na bola e o Atlético chega ao primeiro gol. E o segundo gol logo na sequência, a saída de bola do Goiatuba, um erro, né, na saída da defesa, recuperação do Atlético, o Emiliano serve o Luiz Fernando, que cabeceia e faz o segundo gol. Com menos de 20 minutos do primeiro tempo, acho que se não me engano era isso aí, 20 alguma coisa, o Atlético já estava com 5 gols de vantagem. Super tranquilo, super encaminhada a vaga. O confronto era muito uma disparidade muito grande. Técnica, né, de organização tática, o Atlético passeava em campo, né? E aí, beleza, o Atlético fez seu segundo gol, segurou no primeiro tempo, segundo tempo veio, entraram algumas peças como o Danielzinho, tivemos também a lesão do Alejo Cruz, que é importante ficar ligado, ele teve uma lesão, saiu, né, no primeiro tempo ainda. O Goiatuba não foi um time violento, ele foi um time que até leal durante a partida, mas teve alguns lances ali que poderiam lesionar jogadores importantíssimos para o Atlético na temporada, como o Alex, que sofreu uma entrada, o Baralha sofreu uma entrada perigosa, né? E assim, naquele momento eu até fiquei assim, pensando, pô, o Jair poderia trocar algumas peças, né, pra dar uma rodagem ali, a vantagem tá muito grande, evita qualquer tipo de lesão preocupante pra nós. Mas segundo tempo veio, ele foi fazendo algumas mudanças, entrou o Danielzinho, que inclusive quem fez o terceiro gol, uma jogada ali, né, rolando ali pelo lado esquerdo, a bola foi tocada, o Danielzinho faz o corte pra dentro da área, quase na pequena área, e finaliza fazendo o terceiro gol. Com muita facilidade. O Goiatuba teve pouquíssimas chegadas, teve uma chegada pela esquerda, que a bola foi na rede pelo lado de fora, e um escanteio que a bola ficou pererecando dentro da área. E foi só. Com isso, ainda teve a entrada do Wagner Love, que entrou posteriormente. Luiz Fernando ainda fez o seu terceiro gol, ou seja, hat-trick do Luiz Fernando nessa noite, né? Fez o gol numa bola que veio cruzada do lado direito. Ele finaliza, né, de carrinho e faz o quarto gol do Atlético, o terceiro dele na partida. E ainda tivemos o gol do Luiz Fernando, perdão, o gol do Wagner Love, que há um cruzamento vindo do lado esquerdo, inclusive o cruzamento, se não me engano, foi do Zuleta, não tenho certeza. Cruzou da esquerda e o Wagner Love finaliza. O juiz ainda deu impedimento. O juiz analisou, ele estava atrás ali do zagueiro, estava em condição legal e finalizou fazendo o quinto gol do Atlético, 8 no confronto, 13 gols do Goiatuba em todo o Goianão. E aí, cara, vamos lá, agora eu preciso fazer alguns comentários. Primeiro, muitos cronistas esportivos e comentaristas ficaram falando que o Atlético era de outro planeta, que o Atlético tá jogando um futebol, o melhor futebol do Brasil. Tenho duas coisas pra falar pra você. Eles não estão nem totalmente errados e nem totalmente certos. Por quê? Primeiro, vamos tomar cuidado com esse oba-oba, porque nós estamos falando de um campeonato estadual onde as equipes têm um nível técnico mais baixo. Chegando na Série A, o Atlético vai ter que se provar o futebol que ele tá jogando agora, tá? Só que tem uma outra questão. O Atlético está fazendo aquilo que um time grande tem que fazer quando joga com um time menor, que é golear, ou seja, jogar sério, tá? Isso não é ofensa ao adversário, isso não é desrespeito, muito pelo contrário. Se o Atlético tá ganhando de 2-0 nesse jogo do Ascioli e começa a tocar bolinha de lado, fazer jogada de efeito, isso se torna desrespeito ao adversário. É você não levar o adversário a sério, você não jogar com seriedade contra o seu adversário. Agora, quando você imprime o ritmo de jogo, você pressiona no campo ofensivo, você faz gols, você marca em cima, mostra que você respeita o adversário e encara ele como alguém de igual dentro de campo. E aí os gols são consequências, né? O Atlético pressionando, fazendo suas jogadas, chegando dentro da área e fazendo seus gols. Então é consequência. Então, de fato, o Atlético está fazendo aquilo que um clube de Série A tem que fazer nos estaduais. É jogar com imposição de time de Série A contra equipes de menor escalão, ou menor nível técnico. É o que o Atlético tem que fazer. Então sim, dessa forma, vendo por esse lado, o Atlético tá jogando como um dos melhores clubes
do Brasil, sim, porque cada jogo que o Atlético faz é de 3 gols pra cima. Agora, você, torcedor, você precisa ter o pé no chão, assim como os jogadores vão ter, a diretoria do Atlético tem, certamente, precisam ter o pé no chão com relação ao que você escuta na crônica esportiva, né, nas análises, nos comentaristas, porque fica parecendo que o Atlético é um time imbatível, não é? Porque tá jogando um futebol belíssimo, vistoso, realmente, no Campeonato Goiano o Atlético está sobrando, pelo menos até agora. Mas no começo da temporada o Atlético teve dificuldades, até porque era começo, era natural mesmo, o time estava se entrosando. Porém, agora vai fazer jogos importantes. Vai enfrentar o Goiânia novamente, tudo bem que já ganhou na primeira fase, mas vai enfrentar o Goiânia na fase de mata-mata, então tem que jogar seríssimo para não correr risco de acabar tendo uma zebra, como foi o caso do Goiás, não é? Com todo respeito ao Goiânia, mas realmente a vitória do Goiânia em cima do Goiás é uma zebra, porque o Goiás era o favorito, né? Então temos que jogar com seriedade, respeitando o adversário, que o Goiânia se classificou com méritos em cima do Goiás. E se por um acaso, né, conseguirmos a classificação de fato à final, enfrentaremos ou o Vila Nova, que é uma equipe que no primeiro turno nos venceu, mas começou a ter uma queda de ritmo, porém é um clássico, e em clássico não tem favorito. Ou então enfrentaremos a Aparecidense, que está muito bem treinada pelo Luiz Flávio e melhorou muito o seu rendimento em campo. Então serão jogos difíceis que o Atlético tem que jogar com seriedade. Mas verdade seja dita, o Atlético está mostrando um futebol digno de um time de Série A que disputa um estadual. Pega os times de menor nível técnico e vai lá e goleia. Na Copa do Brasil fez isso com o Real Brasília, mesmo não tendo tanto mérito quanto em outros jogos, foi tudo em bola parada, mas foi lá e fez seus gols. Antes, contra o União Rondonópolis, o Atlético jogou muito bem, contra uma equipe muitíssimo bem qualificada, que era o União Rondonópolis, que tá jogando muito bem no Campeonato Mato Grossense, e foi lá e fez 3 gols também. Então sim, o Atlético tá mostrando-se cada vez mais uma equipe entrosada, cascuda, uma equipe que tende a fazer uma boa Série A, mas tudo isso depende de quando começar a competição. Por enquanto, não dá para contar com nada, então vamos tomar cuidado com os comentários, com o oba-oba, com o já ganhou, porque isso a gente sabe que nunca dá certo, e aqui no canal vocês sabem que a gente não tem esse pensamento. O jogo só é vencido quando o juiz apita no final do segundo tempo. Antes disso, pode acontecer qualquer coisa, mas por enquanto, o Atlético em campo está mostrando que sim, é uma equipe favoritíssima a conquistar o Campeonato Goiano e que de certa forma mostra que provavelmente vai ter uma boa campanha na Série A. Só precisamos esperar que chegue lá e faça o que está fazendo agora, o que não vai ser fácil porque o nível lá é muito mais alto. E aí, vitórias simples, diferentes das goleadas que nós estamos tendo aqui, serão muito bem-vindas, tá? Mas e aí, o que você tá achando disso tudo? Das goleadas que o Atlético tá metendo em todo mundo? Do futebol que o Atlético tá jogando? Do Campeonato Goiano de seu time? Coloca aqui nos comentários, deixa aqui que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo para ajudar na divulgação. Marca o sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos, tá? Em grupos de WhatsApp, Facebook, onde você estiver. Por gentileza, eu peço a ajuda de vocês compartilhando o vídeo, tá? E considere se tornar membro do Gader Futebol Clube. Por R$ 1,99 você entra no grupo de membros Gader Futebol Clube, onde você tem conteúdos exclusivos, antecipados, além de conversar com vários comentaristas da crônica do YouTube, por exemplo, da crônica digital, como eu, Drayton Madeira, Pedro Ribamar, e os próprios membros do canal. Venha participar dessa comunidade você também, beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço de torcedor para todos vocês.